Então a ideia é a gente estar conversando um pouquinho essa noite com vocês sobre esse tema, no intuito de poder estar instrumentalizando vocês a que vocês possam de alguma maneira estar colaborando vocês mesmos ou de alguma maneira nessa trajetória da preparação, seja para vocês ou para algum familiar de vocês. Muito bem. Eu começo sempre com uma proposição nesse sentido da palestra, que faz a gente pensar um pouquinho sobre que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas sim a interpretação que ele faz dos fatos. Todos nós estamos aqui agora de noite, a palestra vai ser a mesma, mas cada um vai entender a palestra de um jeito diferente, cada um vai perceber a palestra de um jeito diferente, e essa aqui é o grande lance da vida, o quanto cada um interpreta aquela situação e aquele momento que a gente está vivendo. A ideia é a gente estar conversando um pouquinho hoje sobre essa questão de família, de amigos, do quanto as famílias e os amigos podem contribuir. Primeiro é um momento de reflexão que eu vou propor para vocês, olhando para situações positivas, e depois a gente vai fazer um momento de outra reflexão naquelas questões que a gente pode julgar, que não são tão legais assim, mas que são tão importantes como as que são legais para poder pensar. A gente não tem como fugir muito de uma trajetória de um concurso ou de um vestibular, de um momento estressante. A gente não tem como fugir muito disso. As pessoas se estressam, as pessoas estão preocupadas, os concursantes estão estudando, e normalmente há todo um estresse familiar ao longo da caminhada, há todo um estresse com amigos, no sentido de que amigos convidam, param de convidar amigos, de convidar para poder sair, porque nunca pode, nunca dá. Então, nesse processo todo, a gente vai pegar um concursando e vestibulando estressado, e muitas vezes ele pode acordar sim, né? E aí pode chegar com a sua família e dizer bom dia, por quê? Né? E a família de alguma maneira e os amigos de alguma forma poderem pensar assim, como assim? Né? De que maneira isso acontece? Porque afinal de contas, a pessoa está estudando, a pessoa deveria estar num outro nível, de um outro jeito, e ela poderia estar também pensando de uma maneira diferente. Muito bem, só que não. Na verdade, há todo um processo dentro dessa estrutura no qual a gente tem carga horária, no qual a gente tem dias, no qual a gente tem uma meta e um objetivo. Esses os quais a gente tem que percorrer um dia depois do outro. E aí, não é uma questão de percorrer sozinho. É uma questão de percorrer, muitas vezes, em conjunto. Quando se senta para estudar para concurso, a gente tem que sentar e tem que ver, muitas vezes, a questão do quanto a gente vai ter de apoio nessa situação toda. Do quanto vai se poder ter e se perceber o quanto as pessoas vão estar nos ajudando e nos apoiando para que a gente possa chegar lá. Eu sempre trago esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo super importante, assim. Quando eu fiz o meu mestrado, foi uma decisão em conjunto. Eu sentei em casa e falei com todo mundo que isso era uma coisa que eu queria fazer, então, mas que de alguma maneira eu ia me ausentar por um tempo, pela questão de leitura, escritas e tudo mais, e isso foi uma decisão consensada. E mesmo assim deu problema, né? Então, ou seja, mesmo a gente consensando, mesmo a gente conversando, muitas vezes a gente vai ter situações de estresse. Então, não é nada diferente do que de repente olhar para a situação e perceber que eu tenho que ver que muitas vezes o concursando ele vai estar, e o vestibulando ele vai estar se comparando com as outras pessoas. E de repente ele se comparando com outras pessoas, ele vai estar tendo uma dificuldade de poder evoluir. Por quê? Sempre o outro está estudando mais, sempre o outro de alguma maneira está produzindo mais, sempre o outro de repente está chegando antes daquilo que eu gostaria de chegar. E aí nós passamos a ter um problema. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um ranço, entre aspas, dentro de casa, e todo mundo começa a se estressar de uma forma geral e total. Então, a gente vai ver assim, ó, em primeiro lugar, a gente vai tentar de alguma maneira, enquanto família, enquanto estrutura toda, conversar com as pessoas, porque nesse momento é o momento no qual as pessoas estão carregando o piano nas costas. Essa é a sensação de quem estuda, de quem está ali no dia a dia, que de alguma maneira, de alguma forma, está puxando e está carregando uma série de coisas à sua volta, né? E puxa ainda com a perna algumas coisas e vem trazendo um monte de coisa, porque o estudar, gente, como eu disse anteriormente, é uma caminhada. Então não tem como, de repente, um concurso que não se consegue muitas vezes rapidamente, ou um vestibular, sem gerar essa sensação nas pessoas que de repente elas estão carregando um piano nas costas.
e que elas estão sendo, naquele momento, muitas vezes únicas, olhando para aquela sua situação e a sua maneira de agir. E isso vai determinar muitas vezes como a gente vai poder administrar isso. E aí a família entra muitas vezes, por quê? Porque parece tudo uma grande confusão nesse momento, né? Ou seja, em caso de emergência quebra vidro, eu vou quebrar este vidro, a vida está confusa nesse momento, por quê? Entre altos e baixos, entre indas e vindas, entre conteúdo XYZ, entre situações que eu tenho que fazer e que eu não tenho que fazer, entre vestibular de tal coisa, vestibular de outra coisa, eu paro e penso que podia estar mais claro essas coisas. Elas podiam estar mais serenas nesse momento. E muitas vezes não é. Muitas vezes é um momento qual convida para uma série de coisas que vai estar fluindo para um jeito diferente, né? Então, o que eu tenho que pensar nesse momento? O que a gente vai pensar enquanto família? O que a gente vai pensar enquanto amigo de poder dar suporte nesse sentido? Estando numa grande confusão, muitas vezes para muitas pessoas, não só para o vestibulando, para o concursando, a gente precisa clarear um pouco isso. E a gente precisa ter uma certa tranquilidade daquilo que a gente está fazendo. Para isso, a gente vai convidar a família para poder perceber um pouco que nesse momento, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem vários sentimentos que estão envolvidos nesse momento. Várias angústias, ansiedades, medos, confusões, dúvidas, inseguranças, né? Ou seja, é um ciclo de sensações e sentimentos que vão rodando as pessoas e vão trazendo as pessoas para uma zona muito de desconforto. E aí, a pessoa de alguma maneira não consegue produzir aquilo que ela quer. E muitas vezes cobra do outro que o outro a entenda, que o outro perceba e aceite essa maneira como ela está. E aí vai estar tirando uma série de emoções. Pesa para as questões das pessoas, pesa muitas vezes para a família, pesa muitas vezes para os amigos, essa questão toda de como administrar esse momento. De uma forma bem tranquila, é um convite, como eu disse para vocês, a de repente pensar de qual vai ser o grande papel da família nesse momento. Olhando de uma forma bem prática e bem objetiva, e bem de uma maneira também dentro da psicologia, dentro de um olhar não romântico, mas prático e objetivo, a gente precisa ter algumas coisas que são de base, para que as relações humanas possam ficar boas, para que as relações humanas possam fluir de um jeito legal. Então, para que eu possa perceber isso, eu tenho que me dar conta de que tem algumas coisas que eu vou precisar ter naquele momento, enquanto família, enquanto amigos. Eu vou precisar acolher aquele momento daquela pessoa, o qual ele está se batendo, o qual ele não está muito feliz naquilo que ele está fazendo, o qual ele não está muito satisfeito, até mesmo porque muitas vezes é um desejo, é um gosto que a pessoa busca, mas muitas vezes assim, ó, bom, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Concursos públicos, as vagas são normalmente decididas porque elas não conseguem se ver fazendo outras coisas. Vestibular, as pessoas buscam vestibular, mas não conseguem se ver fazendo outro curso a não ser aqueles que eles estão buscando. Então a família muitas vezes ela vai ter que acolher aquele momento e gerar um pouquinho mais de paciência com as pessoas que estão à sua volta. Da mesma maneira os amigos. Com isso eu digo para vocês novamente, não é um pensamento romântico, não é uma coisa assim de vamos buscar um ideal, mas é uma coisa que seria legal se a gente pudesse fazer. Da mesma maneira que com a correria do dia a dia, com a correria do mundo, o saber ouvir é uma coisa que está sendo necessária muito hoje em dia. Não só na questão de concurso, não só na questão de preparação, mas uma questão muito também da convivência entre as pessoas. Eu saber ouvir para poder, a partir daí, poder fazer aquilo que é preciso fazer. Eu preciso entender, eu preciso saber o que está acontecendo primeiro. E muitas vezes eu estou ali de corpo presente, enquanto família, enquanto amigo, mas eu não estou ouvindo. Eu não estou ali realmente trabalhando com aquela situação e percebendo o que eu preciso perceber. Sendo na medida que eu acolho, que eu vou saber ouvir, que eu vou de alguma maneira compreender essa situação. De novo eu digo, não é 100%. Aqui não há uma liberação ou um desejo onde as pessoas podem fazer aquilo que, só porque eu estou estudando concurso para concurso público, então eu posso fazer aquilo que eu bem entendo. Uma vez falando isso num grupo de concursandos, uma menina, eu disse para ela assim, olha, vamos respeitar um pouco o ritmo, vamos respeitar de repente um jeito de ser, vamos respeitar um funcionamento. E a menina naquele momento disse, não, pode parar. Tu não me vem com esse papo de psicólogo, esse papo de psicólogo não rola para mim. Eu disse, por quê? E ela disse, porque eu disse para ela, mas por que papo de psicólogo? Ela disse, porque eu divido apartamento com uma psicóloga,
E essa psicóloga só faz o que ela tem vontade de fazer. E quando eu digo para ela, tem que limpar a casa, ela diz, hoje eu não estou com vontade. Tem que tirar o lixo, hoje eu não estou com vontade de tirar o lixo. Então essa coisa de psicólogo dizer que, só faz o que está com vontade. Não, gente. Não é. Existem coisas práticas que precisam ser vistas. Algumas coisas a gente precisa lidar de uma forma legal, agora outras coisas a gente precisa colocar um certo limite. Senão não vai fluir e não vai funcionar. Então, eu vou compreender sim, eu vou acolher sim, eu vou ouvir, né? E eu vou ter um certo cuidado nesse momento, para que a gente não transforme a vida da gente numa grande confusão. Para que a gente não transforme tudo aquilo que a gente está vivenciando numa coisa que não é legal. Porque as emoções estão todas à flor da pele. Na medida que as emoções estão à flor da pele, como é que eu vou administrar isso se eu não tiver com um olhar de cuidador, de cuidar dessas pessoas que estão ali de alguma maneira, de alguma forma? Eu preciso ter esse olhar em cima disso. Então, se eu olhar que tem uma série de emoções, se eu olhar tem um conjunto de situações onde eu vou precisar estar percebendo, eu vou ter que estar cuidando. E muitas vezes eu vou ter que estar trocando afeto. Coisas que hoje em dia são raras. Coisas que hoje em dia estão faltando no mercado. As pessoas estão práticas, objetivas e muitas vezes com dificuldade de fazer trocas afetivas. Das mais simples às mais complexas. Então a gente vai querer dar um apoio muitas vezes. De que maneira? Se eu não escuto, se eu não acolho, se eu não tenho um momento afetivo, se eu não consigo trocar algumas coisas com a pessoa que está precisando. De novo eu digo, olha só, nada de uma maneira que seja extremada. Tudo dentro de um equilíbrio. Eu não, então tá, então eu só preciso, vou ficar aqui, eu só preciso de afeto. Muitas vezes, gente, a situação afetiva, a situação de acolhimento, a situação do foco que se precisa, é simplesmente estar presente. Um tempo atrás eu falava com uma menina que estava para medicina. E ela me disse, eu queria um pouco mais da presença da minha mãe enquanto eu estudo. Eu disse, mas o que tu quer com a tua mãe? Qual é o teu objetivo? O que tu quer aprender com a tua mãe? Não, eu não quero aprender nada com a minha mãe. Eu não quero aula com a minha mãe. Eu só queria que ela ficasse um pouco mais junto comigo enquanto eu estou estudando. Muito bem. Eu ouvi isso e fui para um curso preparatório para vestibular de um professor que dá aulas de matemática, Gustavo Reis, e usei esse exemplo na palestra. E disse para as pessoas que naquele momento, muitas pessoas precisavam, era simplesmente estar de corpo presente para auxiliar a pessoa que estava naquele momento que ela estava mais estressada. Quando eu corro o olhar na plateia, eu olho e vejo quem estava sentado, a mãe da menina. Eu olhei para ela naquele momento e me deu um gelo na minha espinha. E eu pensei, bom, agora está dito, né? Está dito, eu usei o exemplo e está falado. Segunda-feira ela me mandou um e-mail. Fernando, aquilo que tu falou na palestra é para mim? Eu disse sim, é para ti. Ou seja, só sentar e só fazer com que a pessoa se sinta acarinhada, se sinta próxima, para que ela possa ter aquele momento de acolhimento. Casualidade, não casualidade, como é que eu vou dizer a vocês? Funcionou, não funcionou? Eu não sei. Eu sei que naquele ano, ela começou a ter um comportamento mais próximo à filha, a filha passou a estar fazendo medicina. E ela não queria nada. Ela queria uma hora que a mãe chegasse ao trabalho e ficasse no mesmo ambiente que ela, no mesmo quarto que ela estava estudando, para sentir simplesmente o apoio. Para sentir simplesmente aquela questão de estar próximo de alguém que se gosta. Então, o afeto muitas vezes ele pode ser dado em silêncio. Ele pode ser dito em silêncio. Desde que eu esteja ali junto. E que eu esteja passando ele de uma maneira de sentimento. Que o outro sinta, muitas vezes. E não, eu não preciso fazer um grande esforço. Vou lá, vou postar no Facebook, estou te ajudando, vamos lá, conta comigo, parará, parará, parará. Eu sempre tenho minha teoria. Quanto mais Face, menos vida real. Quanto mais Instagram, menos vida real. Então, eu preciso postar muitas vezes as pessoas, mostrar para as pessoas algumas coisas, sim, mas é que para os outros também possam enxergar e eu poder entender que está tudo bem. Então, o afeto, ele pode vir de várias formas. E aí entra cada família de um jeito, cada amigo de um jeito, como pode passar.
Porque senão a coisa vai se transformando numa grande bola de neve e a gente não consegue sair do lugar. Outra coisa que eu julgo extremamente importante para a família poder fazer é saber dizer não em alguns momentos. Os amigos também. É não, é não. Eu acho, eu quero que tu pare de estudar porque você está estudando demais. Não vai continuar estudando. Ou não vai fazer tal coisa, não vai fazer tal coisa. As pessoas têm receio, muitas vezes, de dizer não quando é preciso. Porque afinal de contas o outro está estudando. Afinal de contas o outro está, de repente, passando um momento, como eu falei, mais sensível. Então eu não vou dizer não. Eu vou estar ali à disposição da pessoa para poder estar fazendo aquilo que ela quer. Eu preciso saber que vai chegar um determinado momento em que eu vou dizer não, chegou. Né? Até mesmo porque o não é educativo, como a gente sabe. Então o não é necessário para que a gente possa fazer. Então se a gente partir do pressuposto que a gente tem que estar acolhendo, que a gente tem que estar sabendo ouvir, que a gente tem que estar de alguma maneira, de alguma forma, dizendo não, que a gente tem que estar sendo afetivo. Isso é uma soma, gente, de comportamentos, de emoções, que vão nos levar a um resultado que a gente quer. Enquanto família, enquanto amigos, é uma soma, tanto da pessoa que está ali se preparando, quanto dessa energia que está em volta, para que a gente possa chegar lá. Então, a gente vai parar e pensar que, de repente, eu quero ajudar a pessoa. Eu estou ali à disposição dela para ajudar ela naquilo que ela quer. Só que eu preciso perguntar ao outro o que ele quer de ajuda. Eu não posso partir do pressuposto de que eu determino qual é a ajuda que eu quero dar. Então, eu estou aqui e eu quero ajudar vocês em tal coisa. Mas eu não sei se essa tal coisa vai ajudar vocês realmente. Eu não sei se realmente aquilo que eu quero, eu tenho que entender como uma coisa de ajuda mesmo. Então eu preciso entender que eu vou ajudar o outro, sim, mas de uma maneira questionada. Como eu posso te ajudar? Porque aí a nossa ajuda vai ser extremamente efetiva. E não vai ser uma coisa que vai ser imaginária, ou aquela coisa que a gente vai pensar, que de repente assim, eu ajudei muito. Enquanto outra pessoa não está sentindo nada de ajuda. Enquanto outra pessoa não está percebendo nada. Não está recebendo nada de ajuda naquele momento. Por quê? Porque é como eu quero. Isso foi sempre uma das travas que eu tinha, isso um parênteses, com uma pessoa muito próxima, que ela me dizia sempre assim, eu estou ajudando muito, isso dentro da minha casa, e eu dizia, tu não está ajudando em nada. Não, mas eu estou, na tua concepção. Na concepção do outro, não está. Já perguntou para ele se está sendo eficaz, já perguntou para ele se tu está conseguindo realmente atingir aquilo que tu quer? Não, nunca perguntei, mas eu sempre fiz assim. O fato de você sempre fazer assim, não quer dizer que você está ajudando o outro. Não quer dizer que de alguma maneira você está sendo eficaz em relação a isso. Então, eu preciso somar esses esforços. Porque passar, estudar, é uma soma de esforços. Isso vai nos determinar chegar onde a gente quer chegar. Muito bem. A gente pode pensar, são coisas um pouco mais simples, umas coisas são um pouco mais próximas da realidade. A gente está falando de afeto, a gente está falando de acolhimento, a gente está falando de saber ouvir, coisas que parecem, talvez podem parecer coisas básicas dentro de um dia a dia, mas que com o dia a dia são esquecidas. Que com o dia a dia a pessoa vai se preparando, se preparando, se preparando, se distanciando, se distanciando, se distanciando. Não foi nenhum, nem dois, ao longo desses meus quase 20 anos de trabalho, que eu trabalho nessa área de preparação para concurso, que eu ouvi dizer, as pessoas me dizerem, depois que eu passar eu faço. Calma, depois que tiver tudo resolvido eu faço. E aí, o tempo vai passando, vai passando, vai passando. As pessoas vão tendo, de certa maneira, dificuldade, porque é natural, e aí depois eu faço. E aí depois eu não passo. Depois eu me angustio, que eu deixei muitas coisas passar na minha vida. E aí, de alguma forma, eu não consigo chegar onde eu quero. Então, como eu disse para vocês anteriormente, eu vou estar vendo tudo aquilo que é necessário junto ao outro. Eu não vou, de alguma maneira, eu não vou determinar a maneira como eu vou fazer. Sim, eu vou somar isso junto com o outro, para que eu possa chegar onde eu quero. Mas existem algumas coisinhas que eu destaquei aqui para vocês, para que a gente possa, de repente, pensar que ajudar, muitas vezes, é também não fazer algumas coisas. É também não dizer algumas coisas nesse momento, porque a gente pode estar pensando que, de repente, a gente pode estar lá, na melhor das boas intenções, e eu vou estar lá, não conseguindo ajudar. Essa frase é uma frase que me dá urticária, né?
Você não está fazendo nada, você está só estudando. Então muitas vezes você diz para a pessoa, você está só estudando. Você não faz mais nada. Então você pode ir no mercado, você pode ir na farmácia, você pode ir onde você quiser, você pode arrumar a casa, você pode fazer... Afinal de contas, você está só estudando. Só para mim é resto, gente. É isso que eu encaro o resto. Eu costumo dizer para as pessoas que elas estão exclusivamente estudando. Muitas vezes. E não só estudando. Só estudar é uma coisa muito ruim. A pessoa já está estudando, muitas vezes sozinha. A pessoa já está muitas vezes ali, ela, seus livros e seus pensamentos. E aí ela vai lá, alguém diz assim, tu está só estudando. Então, enquanto família, enquanto amigos, podendo evitar esta frase, você está só estudando, vai ser muito legal para que as pessoas possam somar esforços. Da mesma maneira que a gente tem as cobranças, que muitas vezes elas são muito mais internas do que externas. Elas são muito mais pesadas do próprio concursando do que da própria família. Mas na cabeça dele ele tem que dar um resultado. Na cabeça dele ele precisa, de alguma maneira, chegar aonde ele tem que chegar. Hoje à tarde eu ouvia uma pessoa me dizendo, ninguém me cobra nada, mas eu preciso passar o mais rápido possível. Eu tenho que passar o mais rápido possível. E eu disse, por quê? Porque eu preciso ter a minha independência. Então, as cobranças muitas vezes elas podem vir do nada. Minha sobrinha fez medicina já faz muito tempo. E também não tanto tempo assim. E certa vez a psicóloga da minha sobrinha chamou a minha irmã e disse para ela, olha, vocês estão cobrando demais, vocês estão atrapalhando ela na trajetória de estudos dela, vocês precisam parar de cobrar. A minha irmã me ligou, extremamente espantada, me dizendo, eu não cobro nada dela. Eu deixo ela totalmente livre para que ela possa fazer aquilo que ela quer. Em que momento eu cobro? Eu disse, em que momento a psicóloga te disse que tu cobrava? No momento, nas mais sutis situações, a minha sobrinha se sentia cobrada. Por quê? Porque ela estava mais sensível. Então muitas vezes eu dizia, minha filha, tu não acha que tem que estudar? Minha filha, tu não acha que tu já passou o momento? Minha filha, não quer aproveitar o final de semana? Isso ela fazia, ela disse, mas eu faço isso porque ela de alguma forma me pediu para de repente ajudar ela a organizar as questões do tempo de estudo dela. Sim, mas ela encarava isso como uma cobrança. Ela encarava isso como uma coisa ruim e de certa maneira ela acabou indo para um caminho onde ela não saiu do lugar. Então, é preciso dialogar, é preciso saber ouvir, é preciso saber falar para que a gente possa chegar onde a gente quer. Porque senão a cobrança ela fica muitas vezes na nossa cabeça. Da mesma maneira que essa cobrança vem com uma pressão muito forte. Pressão essa que atrapalha. Pressão essa que muitas vezes parece uma panela de pressão. Família não cobra, amigos não cobram, mas a sociedade vai lá e bate na porta e cobra. Olha só, olha a tua idade, olha o que tu está fazendo. Tu não era já estar pronto, tu já tinha que ter passado, tu já tinha que estar mais estabilizado. Afinal de contas, então a pressão externa junto com a pressão interna, vai chegar lá, aliado às cobranças, vai nos levar a um lugar que não vai ser legal. Vai nos levar a um lugar de não produção daquilo que a gente precisa, que é de poder estudar naquilo que a gente quer. De uma outra forma, por incrível que pareça, o excesso de condições, muitas vezes, pode atrapalhar. Você quer um livro? Você quer um curso? Você quer uma caneta? Você quer um caderno? O que você está precisando? Você quer não sei o quê? Então você vai dando várias condições para a pessoa, que são extremamente saudáveis, mas que de repente começam a soar como cobrança. Mas olha só, eu só estou oferecendo um curso. Eu só estou oferecendo uma ajuda X, uma ajuda Y. E a outra pessoa sente aquilo como se fosse uma questão de estar sendo pressionado e eu consigo eu tenho várias sugestões, a minha família me ajuda, meus amigos me ajudam, mas o excesso de ajudar em qualquer coisa, se precisar de alguma coisa, fala comigo. Muitas vezes vocês podem pensar assim, poxa, mas eu sempre achei que me colocar à disposição, eu sempre achei que entregar aquilo que era preciso entregar ao outro, eu estava sendo eficaz e estava podendo ajudar. Muitas vezes não, atrapalha. Muitas vezes a gente precisa botar um norte nessa questão do estudo, nessa questão dessa construção. Senão a gente não consegue poder resolver isso. Da mesma forma, gente,
que a família e os amigos atrapalham muito com a mania da comparação. Não foi nenhuma, nem duas vezes que eu ouvi. Tu não passou ainda? Mas o filho da vizinha, da comadre que começou a estudar ontem já passou. Como é que tu não passa? Tu deve ter algum problema. Tu já tinha que ter passado. Há quanto tempo tu vem estudando? Sim. Aí a pessoa se sente lá no fundo do poço. A pessoa se sente lá para baixo. E a gente tentando achar que a gente está dando um estímulo. Normalmente vó, tio, gosta de fazer esse tipo de fala. Né? A questão da comparação. De poder muitas vezes levar a pessoa a pensar de um jeito que não é o melhor que ela tem que fazer. Então cuidem, enquanto família, enquanto amigos, de que comparar as situações, comparar pessoas, comparar resultados, não é nada legal. Não é nada bom. Então, fica aí a sugestão para vocês poderem pensar em relação a isso. Porque como a caminhada, não vão faltar pessoas que possam dizer, desista, volte, este não é o seu caminho, pare, fracasso para um lado, medo para o outro, e a pessoa ficar completamente em dúvida do que ela está fazendo. Então, família, amigos, são fundamentais nesse momento para que esta caminhada aqui, essa trajetória aqui, possa ser atingida da maneira como se quer. Da forma mais sutil, à forma mais densa, da forma mais sensível, de um olhar, de um acolhimento, de um sorriso, a forma mais complexa, no sentido de ver várias coisas que a pessoa está precisando, porque essa trajetória é uma trajetória em conjunto. Amigos ajudam na medida em que dizem, eu estou aqui, para aquilo que você precisar. Família ajuda no momento que dá um norte, que coloca na pessoa um rumo para ela naquele momento que ela não está bem. Isso vai somando e vai somando. E aí a gente chega aonde? Nessa caminhada de um jeito muito legal. Então, sempre com equilíbrio. Então não posso mais dizer não, não deve dizer não. Pode dizer não. Então não posso mais comparar? Olha, de preferência não. Então não posso dizer mais que está só estudando? Olha, de preferência isso também não. Mas então eu tenho que estar só agradando, só... Não, gente. Equilíbrio. Equilíbrio nas coisas boas, equilíbrio nas coisas ruins. As relações são feitas de equilíbrio. As relações precisam ter uma pitada de cada coisa para que a gente possa chegar onde a gente quer. Eu não consigo estabelecer uma relação onde eu tenho muita de uma coisa e pouco de outra. Eu preciso ter esse equilíbrio. E aqui entra muitas vezes a questão da família, dos amigos, do nosso próprio esforço, do nosso próprio empenho, que é poder ter esse equilíbrio nesse processo todo. E muitas vezes não se consegue ter, muitas vezes a gente não consegue buscar ele, porque, de certa forma, tem vários empecilhos no meio do caminho. Tem várias situações que não nos levam a poder chegar lá e definir aquilo que a gente quer. Então eu preciso ter noção de que eu, tentando o máximo possível, diariamente, equilibrar as minhas coisas, eu vou poder chegar onde eu quero chegar. Gente, isto é um treino. Isto é algo que eu vou fazendo diariamente. Eu vou vendo as minhas necessidades, eu vou falando para quem está à minha volta, eu vou buscando aquilo que eu quero, eu vou fornecendo aquilo que é necessário e eu vou, de alguma maneira, chegando onde eu quero chegar. Então, nada é feito de um jeito que seja sem que tenha bases sólidas para que as coisas possam acontecer. Tudo isso vai nos gerar e vai nos dar uma sensação de bem-estar muito grande. Porque vai gerar as questões de uma base sólida de afeto, de carinho, de atenção, de limite, para que eu possa chegar onde eu quero. Então se eu parar e pensar assim, que eu vou ter uma união de forças, que eu vou construir totalmente uma base sólida de funcionamento, em função de ter a ajuda dos meus amigos, a ajuda da minha família, certamente eu vou atingir aquilo que eu quero. Não existe fórmula mágica. Não existe uma maneira mágica de como a família vai poder atuar, de como os amigos vão poder atuar. Existe sim um reler aquilo que a gente faz. Um prestar atenção mais naquilo que a gente está fazendo. Um olhar com mais carinho ao outro que está ali. Para que eu possa ter essa soma e poder chegar lá e ter bases sólidas. A conquista é de todos. A conquista dificilmente vai ser de uma única pessoa.
A conquista é uma conquista familiar. Depois lá, na hora de entrar no concurso, na hora de entrar na faculdade, é individual. Mas ela é uma conquista de todos. Só que isso pode nos levar a um pensamento, muitas vezes a pensamentos que nos fazem a não conseguir isso. Que nos fazem a bloquear muitas vezes isso. Eu não consigo conversar com as pessoas, eu não consigo transmitir afeto, não consigo dizer um não, eu só fico cobrando, eu não sei direito como acontece. Por quê? Eu penso demais. Eu sinto demais. E muitas vezes eu tenho que parar e perceber uma maneira de poder modificar os meus pensamentos. Pensamentos esses que brotam na cabeça da gente. Pensamentos esses que surgem a todo momento. E que normalmente eles surgem com uma situação de julgamento. Eles aparecem e aparece automaticamente um julgamento junto. Estou certo ou errado? Posso falar, não posso falar? Ou seja, como eu vou fazer? E esse pensamento muitas vezes pode ser tranquilo, mas esse julgamento vai lá e muitas vezes nos arrebenta. Só que esse pensamento, de alguma maneira, eu posso parar e perceber que eu tenho condições de mudar ele. Tarefa fácil? Não. Tarefa que eu preciso fazer. Então, o evento, para a gente poder entender um pouquinho, aqui todos esses pensamentos, todas essas emoções que a gente está sentindo e os comportamentos. Todo comportamento, toda emoção pode gerar vários pensamentos e que vão fazer, de alguma maneira, a questão de uma transformação nesse processo todo que a gente está indo. Aqui, para ficar mais claro, um exemplo. O evento estudar, um pensamento de repente de que não é para mim, uma emoção que eu vou ter medo, ansiedade e tensão, e eu automaticamente não vou estudar. Por quê? Porque eu penso, eu sinto e me comporto. Comportamento esse que atrapalha diretamente todo o meu fluxo de pensamento. Esse exemplo é um exemplo da questão do estudo, mas vocês podem ampliar isso para aquilo que vocês quiserem na vida de vocês. Toda e qualquer emoção que a gente tem, toda e qualquer emoção que a gente sente, tem alguns pensamentos por trás. Pensamentos esses dos quais eu posso tentar identificar e posso tentar transformá-los. Emoções, muitas vezes eu tenho dificuldade de dizer, olha, para de sentir isso, para de sentir aquilo, para de sentir aquele outro. Ou praticamente impossível fazer isso. Pensamentos, eu os conheço, eu olho para eles, eu os trago para perto e tento transformar de alguma maneira. Isso é que eu vou conseguir tranquilamente fazer um processo de mudança naquilo que eu quero. Se até ontem eu achei que eu não tenho capacidade e condições de passar em concurso, se até ontem eu achei que eu não tenho condições de estudar para aquilo que eu quero, quem sabe hoje eu posso começar a pensar de um jeito diferente, a olhar para isso de um jeito diferente e construir isso de um jeito diferente. Só que para isso eu preciso identificar o que eu estou realmente pensando. Então aqui apenas uma sugestão para vocês, para que a gente possa anotar, para que a gente possa ter sempre qualquer tipo de mudança de pensamento ou de comportamento, passa pela questão de papel e caneta. Eu não tenho como mudar nada se não estiver claro para mim. Mas eu sei o que eu estou pensando. Não, eu preciso entender, preciso saber como eu mexo nisso. Então, eu vou anotar várias coisas, alguns ativadores, algumas crenças e algumas consequências para que eu possa chegar e poder transformar esses pensamentos aqui. Fácil não é. Eu sempre digo que mudança de pensamento e de comportamento é como se a gente estivesse descascando cebola. Arde, faz a gente chorar, muitas vezes pode cortar as nossas mãos e fede. Não é descascar banana madura. Mudança de pensamento e de comportamento. Descascar banana madura é fácil. Tu vai lá e descasca. Só tem uma grande diferença. Tu pode de repente jogá-la no chão e acabar caindo. Então, eu preciso ter noção, não preciso sofrer para mudar. Mas eu preciso ter noção que isso é uma construção. Eu preciso ter noção que isso eu preciso construir um dia depois do outro para chegar onde eu quero. Então, se a gente pensar e olhar para toda a minha trajetória, toda a minha caminhada, eu vou ver, isso é uma tela azul, eu vou ver que eu preciso somar as coisas que eu sugeri para vocês enquanto família, as coisas que eu sugeri enquanto não fazer, ou enquanto muitas vezes fazer para poder somar esses esforços. De uma última reflexão, para a gente poder pensar um pouquinho mais, e aí sim de uma forma talvez um pouco mais romântica que eu me permito nesse momento, de a gente poder olhar e ter mais certeza e mais convicção daquilo que a gente precisa mudar. Nós chegamos, né? Nós nascemos num determinado momento, todos nós estamos aqui, isso é uma constatação óbvia.
Na medida em que nós nascemos, na minha concepção, eu simbolizo isso como se nós nascêssemos como se fôssemos um livro em branco. Um livro qual começa a ser escrito pelas pessoas o qual estão na nossa volta. O livro qual ficou ótimo. O livro qual vai ter várias informações que a gente vai ter da nossa família, da sociedade, das pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, elas vão começar a escrever a nossa história, porque nós não temos ainda condições de escrever a nossa história. Então eu vou ter várias experiências ao longo da vida, eu vou ter várias situações ao longo da minha vida, só que ainda eu não tenho esse livro na minha mão. Eu ainda estou preenchendo todas essas informações desse livro. Em determinado momento, eu recebo esse livro, ou eu pego esse livro de quem está. E de repente, com o meu crescimento, com a forma como eu fui lidando com as coisas, eu vou me deparar de repente com algumas páginas que tem algumas coisas que não estão legais escritas. Então de repente eu vou ter uma sensação de incompetência, eu vou ter alguns medos, uma incapacidade, uma impossibilidade. Algumas páginas que vão estar escritas coisas não tão agradáveis assim. Mas está lá no meu livro, está lá na minha história. E aí eu penso, bom, está escrito. O que eu faço? Está lá na minha página tal, da minha idade tal, está escrito que lá eu ouvi isso, ouvi aquilo, ouvi aquele outro. Então eu paro e penso assim, que se eu tenho isso escrito, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter noção que quando eu entro na fase adulta, eu posso escrever aquilo que eu quero. Eu posso reescrever aquilo que me interessa. Existe o corretivo aonde eu vou passar. Vai ficar com uma certa marca. Eu posso apagar e vai ficar com uma certa marca. Mas eu posso tranquilamente reescrever aquelas palavras, ou aquela frase, ou aquelas angústias que eu tenho, para de repente pensar em palavras que sejam legais, de competência, coragem, sucesso, capacidade, possibilidade. Não a todo momento, mas de repente naquele momento no qual eu percebi que foi muito pesado a colocação de capacidade ou de incapacidade escrita no meu livro, para que eu possa realmente transformar, para que eu possa realmente modificar. Então, essa capacidade de reescrever, ela é só nossa. Por quê? Porque somos adultos e eu não posso dar o direito de ninguém a escrever a minha história, a colocar no papel aquilo que eu julgo que é importante para mim, aquilo que eu, de alguma maneira, trabalho da maneira como eu quero trabalhar. Como eu costumo dizer, nós não podemos terceirizar as nossas emoções. Nós não podemos passar ao outro para que o outro escreva ou coloque na nossa vida aquilo que ele julga importante. Nós somos responsáveis pela nossa história. Nós escrevemos do nosso jeito. Nós vamos escrever exatamente isso, o livro que nós queremos escrever. De uma forma de pensamento, de uma forma de olhar, essa é uma questão bem pontual. Então se eu pensar que eu estou falando de afeto, de acolhimento, de família, de amigos, de situações que são positivas, de situações que de alguma maneira acabam atropelando de uma forma negativa, eu preciso ter certeza absoluta que eu vou escrever do jeito como eu quero escrever. Se eu der a minha caneta para o outro escreve do jeito que ele quiser. E a história não vai ficar como eu quero. Muito bem. A questão de estudar para concurso, a questão de levar a pessoa muitas vezes a um cansaço muito grande, eu vi várias vezes na internet a questão de a gente poder colocar uma imagem e uma foca na questão dos estudos. Imagem essa o qual eu optei em fazer de uma forma lúdica, de uma forma que seja mais tranquila, que ela está aqui, para quem quiser levar e botar no seu mural, de uma maneira onde ela vai estar nos trazendo uma informação melhor. Ela vai estar nos trazendo uma situação que onde eu começar a cansar, eu posso olhar para a imagem e pensar em fazê-la de uma maneira diferente. Da mesma maneira que eu acho que não tem bichinho mais persistente na vida do que esse da Era do Gelo. Que a persistência literalmente é o caminho do êxito. Eu não consigo chegar aonde eu quero chegar se eu não estiver focado, se eu não estiver persistente naquilo que eu quero estar. Isso é uma construção. Isso eu preciso ter certeza. Gente, uma última reflexão para vocês. Se passarem em concurso, se fosse fácil e rápido, se chamaria miojo. Não chamaria preparação para concurso. Não chamaria a questão de a gente poder, de alguma maneira, estar dando o apoio que a gente precisa dar. Então, é uma construção, é um processo, isso é uma realidade.
E como eu comecei com vocês, com um pensamento que dizia o seguinte, exatamente, que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas sim a interpretação dos fatos, eu termino com vocês com esse pensamento que Dalai Lama falou em 99. Que se pudermos reorientar nossos pensamentos e emoções e reorganizar nosso comportamento, então poderemos não só aprender a lidar com o sofrimento mais facilmente, mas sobretudo, em primeiro lugar, evitar que muito dele surja. Então, eu poder ter noção da maneira como eu funciono, eu poder ter noção da maneira como eu quero funcionar, isso vai me trazer tranquilamente um jeito novo de pensar, uma maneira nova de funcionar e vai me levar tranquilamente aonde eu quero chegar. Fica o convite para vocês para junho. Aqui tem o material, aqui tem um marcador de página, tem a foca, tem o caminho. Fiquem à vontade e eu queria agradecer muito a presença de vocês, a paciência de vocês terem ficado aqui até esse momento. Não durou muito tempo. Então, e pensem um pouco nas coisas que nós falamos, que isso é extremamente importante para que se possa ter uma construção naquilo que se quer. Obrigado, gente. Fiquem convidados para junho e a gente está aí. Obrigado.